Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria revê-los e podermos cultuar a Deus nessa noite de sexta-feira, momento propício para estudarmos as Sagradas Escrituras, como já foi falado aqui pelo pastor Miguel, que nos antecedeu. A proposta do nosso culto nas sextas-feiras é uma proposta de ensinamento, culto da palavra, um culto de ensino, um culto de estudo bíblico. E os irmãos já me conhecem, eu gosto de avivamento, mas estaremos estudando juntos, né, a palavra do Senhor. Se eu der uns pulos, os irmãos não se assustem. É difícil para mim, né, que gosto mais do avivamento, falar num culto de ensino, mas que alegria, né, que privilégio saber que o nosso pastor nos outorga tão rica oportunidade, e dentro das temáticas das doutrinas cristãs, né, doutrinas da fé cristã, nós somos cristãos, né? Nós escolhemos hoje para falar sobre angelologia. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade, né, de pesquisar, estudar, ler um pouquinho sobre esses seres celestiais. Só em falar eu já fico querendo dar glória. Me segura, Jesus. Mas, abra sua Bíblia no livro de Lucas. O pastor Miguel, como é pentecostal também. Capítulo 1. A partir do versículo 8. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 8. Graças a Deus pela vida do nosso cantor Ivanildo Silva, que Deus operou um milagre essa semana, né? Fiquei muito feliz. Foi uma semana difícil, mas estamos cantando vitória. Lucas, capítulo 1, versículo 8, assim diz: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo, esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminado os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Pai, mais uma vez oramos, te agradecendo
por tamanha bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, esta noite, podermos estudar a Tua palavra. Deus, abre nossos corações, nos dá, Senhor, coração flexível, Pai, para entender a Tua palavra revelada aos nossos corações. Senhor, abre, Pai, o nosso entendimento, Pai, que nós estejamos aqui, Pai, 100% com o nosso foco, com a nossa mente, ó Pai, dedicados a este momento de adoração através da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Você diz? Glória a Deus. Irmãos, o texto aqui de Lucas é um texto que revela profundas verdades sobre a característica desse ser celestial, o anjo. Os anjos, por sua vez, eles são mensageiros, na sua essência. Toda vez que um anjo aparece, é com um objetivo. A maioria dos objetivos é trazer uma revelação, trazer uma mensagem, trazer à luz uma profecia ou guerrear, não é verdade? Então, logo de antemão, a gente pode ter certeza de que aqui e ali alguém está dizendo assim: estou vendo um anjo. É puro fruto da imaginação. Porque o anjo ele só vai se revelar com um objetivo. Não existe nenhuma passagem na Bíblia, os irmãos podem procurar, são aproximadamente 108 citações no Antigo Testamento e mais de 160 citações no Novo Testamento sobre anjos. Toda vez que aparece o nome anjo, ou uma referência de Deus trazendo um ensinamento sobre os anjos, ou o anjo está cumprindo a missão. Então aqui e ali alguém está dizendo assim: estou vendo um anjo, mas nada aconteceu. Então, na verdade, é fruto da imaginação, é pura heresia. E esse é um assunto que muitas vezes a gente deixa de lado, mas é um assunto extremamente importante. Por que, Natanael? Observe que grandes seitas mundiais foram fundadas, estão em subsistência, são grandes instituições que começou através de um homem reivindicando para si de que viu um anjo. As maiores seitas que existem hoje, antibíblicas, começaram com essa história de que viu um anjo. Você já deve ter visto e ouvido sobre isso com aqueles missionários que sempre andam em dupla. Eles são, se intitulam da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome é muito grande, mas o pessoal acaba chamando de Mormons. Observe que toda aquela seita começou simplesmente porque um jovem, o Joseph Smith, na década de 20 do século XIX, ou seja, era 1820 e pouco, alguma coisa assim. Joseph Smith estava no seu quarto, viu uma luz incandescente, e através dessa luz ele pôde observar um ser celestial, um anjo, e o nome do anjo era Moroni. E o anjo conversou com ele aquela noite 3 vezes, no outro dia voltou, e o anjo lhe falou que tinha placas de ouro escondida, pedras de ouro escondida, numa determinada montanha, e que ele fosse nessa montanha olhar, e chegou lá e ele achou as placas de ouro, e junto com essas placas de ouro estavam também o Urim e o Tumim, pedras sacerdotais do tempo de Moisés, do tempo de Arão, e que estavam lá nessa caixa, e o anjo Moroni apareceu de novo quando ele achou a caixa, e ele depois teve que voltar ali todos os anos, durante 4 anos, para só no 4º ano poder pegar a caixa com as pedras de ouro e com o Urim e o Tumim, e através daquela informação toda que ele colheu, aquele achado celestial, ele foi para casa, era um jovem ainda, primeira vez que ele viu Moroni, ele disse que foi com 17 anos,
E quando ele chega lá na casa dele, ele iria usar o Urim e o Tumim para poder decifrar o que estava lá naquele livro de ouro, com as placas de ouro. Outra, e está aí, a igreja mundialmente conhecida, porque o Joseph Smith viu um anjo. Outra muito conhecida é a história de um pastor de ovelhas chamado Mohammed, né? E ele estava no campo, viu um anjo, e através desse anjo, que revelou a ele uma conclusão da profecia, surgiu o Corão, ou Alcorão, e daí se fundou a religião islâmica, muçulmana. E todo mundo sabe que hoje o islamismo é uma religião praticamente de alcance mundial, global. Porque alguém chegou e disse que viu um anjo. Assim como Joseph Smith, da Igreja dos Mórmons. Os testemunhos de Jeová também. Muito do que está no livro dos testemunhos de Jeová, eles reivindicam as visões recebidas de anjos. Então, é um assunto muito sério, faz parte da doutrina básica cristã, entender um pouco sobre angelologia. Algumas pessoas falam angeologia. As duas formas são aceitas, só que gramaticalmente angelologia está mais correto. Tá ok? Então, logo de antemão, esse negócio de que estou vendo o anjo aqui, estou vendo o anjo ali, é pura imaginação. Repito, biblicamente o anjo só aparece com missão, com determinada função a cumprir. Ele vai falar, ele vai possivelmente dizer o nome, poderá tomar uma forma e se materializar de forma humana, dentro de uma situação extrema que Deus quer dar um livramento, quer trazer uma revelação, trazer uma profecia, principalmente cumprindo a obra da redenção. Os anjos apareceram muito, mas uma vez da obra da redenção, que já está completa, e cabe a nós a missão de evangelizar, para que anjo aparecer mais? Tem gente que ora pelo anjo. A igreja católica ensina a rezar o santo anjo, por heresia. Outra grande heresia: reze para o seu anjo da guarda. Heresia, não existe biblicamente nenhuma menção, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nem dos apóstolos, ensinando a orar para o anjo da guarda. E existe ensinamento na igreja católica de, por exemplo, você ora para o seu anjo da guarda, para poder o seu anjo da guarda conversar com outro anjo da guarda, por exemplo, do seu cliente. Você vai fechar um negócio, aí você ajoelha, ora, reza ao santo anjo, para o seu anjo da guarda ir lá conversar com o anjo da guarda da pessoa que você vai fechar negócio, ou vai passar por uma cirurgia. Então pede para o anjo da guarda e falar com o anjo da guarda no médico. Gente, é pura heresia. Então, hoje à noite a gente vai estudar um pouquinho sobre a natureza dos anjos, quem são os anjos, qual a missão de fato deles, para a gente não cair nessas conversas por aí e só sabermos, né, apologeticamente, ou seja, saber defender a sua fé com base bíblica. Qual é a base para derrubar todas essas seitas que eu acabei de falar aqui? Gálatas, vamos para Gálatas? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Eu perdi a referência aqui, mas deixa eu ver se eu acho. Não. Acho que era 1:8. Como eu falei, são 108 citações no Antigo Testamento e mais de 160 no Novo. Não dá para decorar tudo, né? Eu não sei se alguém conseguiria decorar. Mas aquela citação, quando Paulo está falando na igreja da Galácia, dos Gálatas, né, que se aparecesse
1:8 mesmo? É isso mesmo? Então, minha mente está boa. Gálatas 1:8. Se aparecer qualquer outra pessoa, ou até um anjo, pregando outro evangelho, seja maldito. Anátema, essa palavra, é maldição, seja maldito. Mais ainda, irmão Júlio, obrigado, irmão Júlio. Ainda que nós, ou seja, ele está falando, se referindo aos apóstolos, ele, Paulo, né? Nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. A palavra já foi revelada, tudo já está escrito. Não precisa nenhum outro anjo vir aqui, essa noite, aparecer para falar mais alguma coisa. Não precisa. A base bíblica para qualquer revelação, no tempo que nós vivemos hoje, na dispensação da graça, é quem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, está no meu coração, está no seu coração, está nesse culto, está nessa esfera espiritual, e com certeza, se tiver que alguém revelar alguma coisa aqui, vai ser pelo Espírito Santo. Não vai precisar um anjo vir lá do céu para revelar alguma coisa aqui, se eu já tenho a terceira pessoa da Trindade aqui comigo. Quem sente o Espírito Santo aqui? Então eu não preciso de anjo, você não precisa de anjo para receber uma profecia, para uma revelação. Nem eu tenho que ver anjo para ser mais crente, para crer mais em Deus. Ah, se eu ver um anjo aqui, né? Aqui e ali você está vendo alguém dizer, estou vendo um anjo, eu vi um anjo passar por aqui com a espada desembainhada. Irmão, a última vez que um anjo passou com a espada desembainhada no Velho Testamento, derrubou numa espadada só 185 mil, não sei, porque, como eu falei, são tantas referências, mas temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação, é pura heresia. Principalmente quando essas religiões se atrevem a escrever, né, complementação teológica sobre os evangelhos, quando tem um livro do lado. Outro dia eu perguntei a um desses missionários, quantas vezes você leu o livro dos Mormons? Mais de 20. E a Bíblia? Li 3 vezes. Está até bom, né? Eu tinha lido o livro dos Mormons mais de 20 vezes. É mais importante a fundamentação dele do que a própria Bíblia, do que a própria palavra. Eles dão mais valor. Uma vez, né, Carla está aí de testemunha, uma vez, ele disse assim, eu quero lhe dar um presente, eu disse, recebo, está dando, eu recebo. Aí, quero lhe dar um livro. Quando eu peguei, era o livro dos Mormons. Você conhece? Aí eu disse, eu conheço de estudar, não li todo, mas eu conheço de estudar um pouquinho. Aí ele disse assim, você já ouviu os nossos profetas, fala dos nossos profetas? Nihai, Lifai? Eu disse, não. Eu disse, porque os profetas surgiram e tal, e começou a dizer o ano. Aí eu disse assim, olha, o próprio Jesus disse que o ministério profético foi até João Batista. Aí ele começou a coçar a cabeça assim. Começou a ficar nervoso. Aí disse que Jesus esteve nos Estados Unidos. A gente começou a pregar isso para mim, que Jesus esteve nos Estados Unidos, falou com o profeta Nifai, outro Nihai, e escondeu essas tábuas de ouro para poder Joseph Smith achar em 1823 e tal. Jesus veio nos Estados Unidos, pregou o evangelho aqui, se pregou. Qual é a evidência? Qual é a prova? Não, é por fé. E assim eles vão se iludindo. Tudo começou com a história desse garoto de 17 anos, que viu o anjo Moroni. Irmão, se a Bíblia está dizendo que se aparecer um anjo, seja maldito, quem é o anjo maldito? Precisa dizer mais alguma coisa ou está bem claro? Que Satanás, ele se transforma, ele se materializa para enganar. Ele é o pai da mentira. O trabalho dele é o tempo todo enganar. E a maior mentira que ele consegue incutir na cabeça das pessoas é que ele não existe. Ele é tão astuto que ele consegue colocar na cabeça das pessoas, e as pessoas, não, isso não existe, não.
é aí que ele domina mais a vida dessa pessoa. Mas vamos lá. O que significa anjo, Natanael? Anjo, no Antigo Testamento, que foi escrito na sua maioria em hebraico, é usada a palavra malak. E no grego, que foi escrito no Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento foi grego, é usada a palavra angelos. Angelos. Como nós já falamos, significa mensageiro. São servidores celestiais. Hebreus 1, 13 e 14. Enquanto um procura Hebreus 1, 13 e 14, eu não vou ler todas as referências, mas me ajude. Quem achar, leia Hebreus 1, 13 e 14. O outro já vai para Jó 38, do 4 ao 7. O que é que diz? E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de meus pés, teus pés. Não são, porventura, todos eles 14. espíritos 13, 14. Isso. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pronto. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço. Então perceba, eles existem? Existem. São reais, mais real do que a nossa matéria. Porque a nossa matéria, ela está aqui só por um tempo, né? Nós somos mortais na matéria. E no espírito nós somos imortais. Então o espírito é mais real do que a matéria. Porque o espírito é imortal. Então, os anjos são mensageiros, são servidores, como falou no versículo 14 de Hebreus 1, 13, 14, que eles servem também a nós, que vamos herdar a salvação. Só voltando àquela conversa de anjo da guarda. Assim, nasceu uma pessoa, a partir dali tem um anjo da guarda. Para os muçulmanos, o anjo da guarda chega junto da mãe já com a criança está com 4 meses. Que para eles, os muçulmanos, a alma da criança só chega aos 4 meses. Então chega a alma e chega o anjo da guarda aos 4 meses. Né? Então, perceba, não tem base bíblica nenhuma, mas está revelado lá no Corão. Porque alguém diz que viu um anjo. Esse é o problema. Ok? Agora, a criação dos anjos. O anjo, ele é imortal, mas ele não é da eternidade. Ele não foi criado na eternidade. Por que, Natanael? Porque só quem habita na eternidade é quem? É Deus, que é o Criador. O anjo é criatura. Então, o anjo, ele não nasceu na eternidade. Ele teve um tempo que ele foi criado. Qual tempo? Não está escrito na Bíblia. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta para os anjos, quando foi que você foi criado? Mas, por enquanto, o que a gente sabe é que Deus habita na eternidade. E que, na hora da criação do universo, os anjos já cantavam e adoravam a Deus. Lê para nós aí quem achou Jó 38, do 4 ao 7. Por inferência, a gente consegue entender que os anjos já existiam na hora da criação. Olha aí. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz com saber se tens inteligência. Em que coisas medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de destino? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam? Glória a Deus. Deixa o 7 aí na tela, por favor. Olha, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Há outras citações que os anjos são chamados de filhos de Deus e também são chamados de estrela da alva. Lá em Apocalipse, o próprio Cristo fala, eu sou a estrela da alva. O que é ser uma estrela da alva? Dentro do conceito mais simples de se entender o que é a estrela da alva, é a estrela que você vê quando o dia está amanhecendo, a última, né, imagem da noite, brilhando lá, a última estrela que consegue brilhar, mesmo quando o dia já está amanhecendo. É a estrela da manhã, a estrela da alva. Ok? É uma estrela muito forte. E o Satanás também é a estrela da alva. Foi chamado em Ezequiel de estrela da alva.
também era uma estrela muito forte, né? Um anjo muito forte. Então, dá para ter uma inferência, não é uma informação 100% definida temporalmente, mas por esse versículo 7, você vê Deus dialogando com Jó. Deus diz assim: onde é que você estava quando eu estava fundando, né, o universo, quando eu estava criando todas as coisas, e que a estrela da manhã e os filhos de Deus cantavam alegremente, estavam felizes. Ou seja, durante a criação, os anjos já existiam. Dentro de uma teologia bem clara, dá para afirmar, por esse texto, inclusive o livro de Jó, dentro da bibliologia, é o livro mais antigo, é o primeiro livro a ser escrito, não é verdade? Então, essa informação é preciosíssima. Nós sabemos que os anjos foram criados antes da criação do universo. Em algum ponto, Deus criou os anjos, né? Então, vamos lá, continuando a nossa informação. A Bíblia fala em anjos bons, anjos maus, né? Porém, a gente tem que entender que todos os anjos foram criados bons. Ok? Agora, por que surgem, então, os anjos maus? Dá para entender, é bem claro também, que o anjo, por ser uma pessoa, uma criatura, não é um ser sem moral, é um ser que tem moral. E o que é essa palavra moral, Natanael? Que ele consegue compreender conceitos de bom, de ruim. Não é, por exemplo, uma pessoa considerado louco de fato, sem nenhuma das suas faculdades mentais em bom funcionamento, é chamado de uma pessoa amoral. Não tem moral, é amoral. O A, antes do moral, esse prefixo significa não tem nenhuma moral. Ele não pode ser imputado culpa. Ele é um inimputável, porque ele desconhece do bom e do ruim. Ele é completamente louco. Já os anjos não. Os anjos têm a sua moral, porque Deus os fez também com livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, de pensar, tá certo? Foi que esse anjo, chamado querubim, pelo menos através desse texto de Ezequiel, capítulo 28, vamos lá para Ezequiel 28. E 11. É bem aceito esse texto aqui, dentre todos os teólogos, Ezequiel profetizando sobre o rei de Tiro, mas é bem aceito que Tiro estivesse sob a influência diabólica. E através dessas palavras você consegue entender que o profeta estava revelando Satanás ali naquela situação. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o corbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra de teus ombros e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, ou seja, não pode ser Tiro, do rei de Tiro, não pode. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Ou seja, tinha uma luz própria que era como fogo, era incandescente. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Ok? Então daí você percebe que todos os anjos foram criados bons, porém também com livre-arbítrio. Eles também podem escolher o que pensar e o que fazer. O texto que nós lemos, do anjo Gabriel conversando com Zacarias, é bem claro nisso. A missão dele ali era falar que Isabel teria um filho. Ele começou a conversar com Zacarias. Dali por diante, você vê que no meio da conversa, Zacarias primeiro toma um maior susto, né?
porque naquele lugar que ele estava só entrava, né, ou o sumo sacerdote, ou quem fosse participar daquele sorteio, por algum motivo, que a gente não sabe aqui qual o motivo, que Zacarias que o sumo sacerdote não pôde atender aquele sacrifício anual e passou a vez através de sorteio. No sorteio caiu Zacarias. E Zacarias sabia que só ele estaria ali sozinho, de repente aparece uma figura. Com que forma? Não, o texto não diz. Com que tamanho? O texto não diz. Né? Se tinha asa, se não tinha asa, não tem como. Se tinham vários olhos, como alguns anjos que aparecem no Apocalipse, né? Se tinha formato de animal, de leão, não sei. Eu sei que Zacarias tomou o maior susto, ficou ali nervoso, e aí o anjo começa a conversar com ele. No momento que o anjo percebe que Zacarias não está acreditando, ele está tão maravilhado que ele não está acreditando, não creu mesmo, começa, inclusive, a apresentar o problema. Ó, minha mulher, até hoje, nada. Eu já sou velho. Tudo bem que eu orei muito, mas eu não vejo como isso acontecer, não. Aí o anjo pega aquela informação, você vê o que é a moral, o que é o raciocínio, o que é a liberdade e o poder do anjo. Aí o anjo disse, ó, então você vai ficar mudo. Ele veio com uma missão. A missão é revelar que Isabel teria João Batista. E quem seria João Batista? O que é que João Batista faria? Só que ele não contava com a descrença de Zacarias. Aí, porque Zacarias não creu, aí o anjo disse assim, já que você não está crendo, vai ficar mudo até quando? Até quando o menino nascer. Então o anjo tomou uma decisão própria ali na hora, com o poder que ele tem. Então, os anjos podem sim tomar decisões, podem conversar, dialogar, podem. Existem outros textos que a gente pode comprovar isso, mas para não me estender, eu quero ficar nesse texto de Lucas, para falar sobre o raciocínio, o pensamento e o livre-arbítrio do fazer e do efetuar dos anjos. Né? Está bem claro aí. Bom, a Bíblia fala numa vasta hoste de anjos bons, são muitos, são numerosos. Se alguém puder, leia aí 1 Reis 22 e 19. Outro já procura Salmos 68 e 17. 1 Reis 22 e 19, Salmos 68 e 17. Reis 22 e 19. Já está ali na tela. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Pode passar? Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então, são tão numerosos, que são chamados de exércitos. Muito, mas muito anjo mesmo. São milhões e milhões, né, de milhares. Esse texto aí é um texto muito interessante, que relata a história do profeta Micaías. Né? Estava ali Josafá e Acabe querendo sair a peleja, e Deus permitiu que um espírito de mentira entrasse na boca de todos os profetas, para poder fazer com que Acabe de fato fosse. Aí Josafá desconfiou, disse, todo mundo está falando a mesma coisa, não tem mais nenhum profeta aí não. Disse, tem Micaías, mas só fala ruim. Mas o Acabe só andava errado, foi o pior rei da história de Israel. Querer receber uma palavra de bênção, não tinha como. Aí Micaías chegou lá, assim que Micaías chegou, disse assim, pode ir que vai dar tudo certo, você vai vencer, Deus vai lhe entregar nas mãos, os seus inimigos em tuas mãos. Aí Acabe desconfiou, disse, não é possível. Não é possível que Micaías está falando isso. Fala a verdade, Micaías. Aí Micaías disse assim, eu vi um exército. Vai dar ruim para ti. Acabe hoje, acaba hoje. E foi nessa batalha que Acabe morreu. E ele viu, os olhos de Micaías foram abertos, ele viu exércitos celestiais. Né? Glória a Deus. Quem achou outro texto?
Salmo 68, 17. Né? Então, milhares e de milhares de milhares. Quantos são? Milhares de milhares de milhares. Ou seja, quando o autor ele trata nessa informação, é que não se pode contar. Incontáveis. Não tem como numerar. Milhares e milhares. E outro texto em Daniel também fala de milhares de milhares e milhões. Um outro texto em Daniel. Vamos ver. Só tem 2 anjos na Bíblia que revelam o seu nome. O primeiro, nós já citamos aqui, nesse texto de Lucas, que foi Gabriel, né? Gabriel saiu dali com 6 meses depois, ele procurou Maria e deu a profecia, né? E deu o anúncio mais aguardado do universo. Então, Gabriel teve esse privilégio de anunciar o nascimento de Jesus, né? É um anjo que eu quero ter o prazer de conhecer, de conversar com ele, muitas histórias. Gabriel, de fato, é um anjo muito importante. E o outro anjo que aparece, diz o nome é Miguel, né? E ele se apresenta como arcanjo. Arcanjo significa um anjo superior, um anjo principal, um anjo comandante, um anjo bem também próximo de Deus, um anjo guerreiro, um anjo que está à frente de exércitos de anjos. Então, Miguel não é fraco, não. Glória a Deus. Judas, quem pode achar aí? Judas 9. Judas, como só tem um capítulo, então, Judas 9. É uma citação também. E outra pessoa procura 1 Tessalonicenses 4 e 16. Irmão Júlio está muito rápido. Pode ler, pastora Norma. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Exatamente. Então está aí uma citação sobre a característica desse anjo, né, principal, esse anjo comandante, esse arcanjo. Esse é muito forte, né? Outra citação a gente pode ler estava em Judas 9, vamos para 1 Tessalonicenses 4 e 16. 1 Tessalonicenses 4 e 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Isso aí está falando sobre o arrebatamento da igreja, né? Esse texto é muito bonito. Então, está aí mais uma citação sobre arcanjo, a importância do arcanjo e a sua autoridade. A Bíblia também fala em serafins. Serafins é o plural de seraf. Seraf. Plural é serafins. E seraf também significa incandescente, que parece fogo, né? Eu estou doido para pular aqui. Isaías 6 e 2. O pastor está aqui, minha gente, é culto de doutrina, tem que me acalmar. Isaías 6 e 2. Esse é o texto mais conhecido sobre serafins, querubins. Quem achou? Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Glória a Deus. Esse texto eu acho bonito, o pastor Miguel pregando sobre o culto da eternidade, né? Profundo, nunca vi ninguém pregando, né, dessa maneira. E está aí, revelando uma possível aparição do que a gente vai poder ver nos céus, né? Dentre esses milhões e milhões e milhões de anjos que compõem esse exército, existe essa característica de anjo especial chamada serafim, que esse tem um privilégio enorme, ou seja, parece ter uma autoridade, dá para revelar que ele tem um acesso maior a Deus, ele tem uma proximidade maior a Deus, que os outros estão ali meio que em pé, né, em formação de exército, e esses serafins não, eles chegam bem pertinho do trono e voam, né, adorando, exaltando, dando glória, com 6 asas. Meu Deus, me segura, Flávio. Oh, glória!
6 asas, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, e 2 voavam, né? Como quem diz assim, é para o culto não acabar, e eles ficam ali, né? Ezequiel disse que quando viu, Ezequiel parecia que eles estavam vendo ele zigue-zagueando. Zigue-zagueando. Esse símbolo aqui do zigue-zague significa o que na matemática? Hã? O infinito. Você vê que tudo tem sentido na Bíblia, né? Os anjos voando em zigue-zague, como se fizesse o sinal de infinito para Deus, dizendo de eternidade a eternidade. Tu és Deus, de eternidade. Não tem como parar de adorar um Deus tão grande como esse. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ali os serafins voavam. E era tão incandescente, tão forte a luz que a brasa do altar que foi tirada com atenaz, nem o próprio anjo tocou no altar. O anjo usou como se usa um pegador, né? Um atenaz, pegou uma brasa para levar para a boca de Isaías, tocou na sua boca. Imagino que esse altar deve ser muito quente mesmo, né, irmão Haroldo? Que se o anjo que já é, né, incandescente, já está ali né, dentro desse sentido de luz, de muita energia, não tocou no altar, imagina como deve ser o altar do Todo-Poderoso. Ezequiel 10, de 1 ao 3. Vamos falar agora sobre querubins. Parece ser uma categoria um pouco mais afastada do trono, com um pouco menos de acesso, mas ainda com muita autoridade. Ezequiel 10, 1 ao 3. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então, irmão, quando o querubim aparece, ele representa também a glória de Deus, né? Está aí esse texto maravilhoso de Ezequiel, falando dessa força dos querubins, né? Fogo, parece que sai muito fogo, né? Por isso que o crente na igreja pentecostal ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? Esse fogo é um fogo celestial, é um fogo dos seres viventes celestiais. Esse fogo é espiritual, né? Então é um fogo que a gente vê relatado em diversas passagens quando se trata de anjos. Efésios 3 e 10. Os anjos também têm autoridade e têm domínio. São principados, também são potestades. Principados são príncipes, têm governo. Entre eles, dentro desse exército, existe possivelmente uma escala hierárquica, né? Eu não quero usar um antropomorfismo, ou seja, eu não quero pegar uma ideia humana, uma forma humana, né, de uma experiência que eu conheço, de uma experiência que é crível, que eu posso entender, e atrelar os anjos. Mas dá para ter uma noção, uma ideia, né? Sempre que os textos bíblicos são citados sobre os anjos, fala sobre essa ideia, né, de autoridade, de seres, de força, de uma hierarquia militar, né? Como é que diz? Efésios 3 e 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Pois é. É uma citação direta, né, aos seres celestiais de Deus, príncipes de Deus, os anjos de Deus e as potestades. Também é claro que existe, dentre os anjos maus, dentre os demônios, não vou falar hoje sobre demonologia, o Júlio falou ali que era sexta-feira 13, né? Então eu não quero falar sobre isso, mas existem as principais, as potestades, né? Não existe revelação bíblica para a gente entender, né, se ainda podemos afirmar categoricamente os principados, né,
hierarquicamente dos anjos maus. Até porque, uma vez afastados da glória de Deus, eles perdem parte da sua autoridade, parte do seu poder, né? Obviamente, existe um estudo, né, na década de 50, na década de 60, existiu um estudo de várias seitas que entrevistaram demônios, né, e através dessas entrevistas com demônios foi que surgiu a ideia, né, de espíritos territoriais, que tem um demônio em cada cidade, um demônio em cada país, um demônio em cada continente. Então, existe esse estudo, né, baseado naquele texto, quando Daniel está falando assim, ao príncipe da Pérsia. Não quer dizer que era o demônio da Pérsia, quer dizer que era o demônio que habitava ali no palácio, ali, né, do rei da Pérsia. Não quer dizer que o demônio ele tem um poder territorial, mas, certamente, como se desviaram a terça parte dos anjos, né, eles se dividem. Como eles não têm onisciência, o que é onisciência? É o conhecimento completo, é a clareza total, é a leitura de mentes, é o conhecimento do presente, do passado e, principalmente, do futuro. Então, eles não têm onisciência. Eles não têm o saber todo. A única coisa que eles sabem do futuro é o que a própria Bíblia revela. Anjo nenhum sabe do futuro. Nenhum. Só sabe do que está revelado. Diz que eles conversam sobre a nossa salvação. Os anjos, eles conversam, né, começam a observar o crente A, o crente B, ele conversa, olha como é bonito que Deus está fazendo. Eles se alegram com a obra de salvação nas nossas vidas, né? Eles conversam entre si sobre a obra de salvação que Deus tem feito nas nossas vidas. Eles se conversam e se alegram entre si. Agora, não sabem o futuro, né? Não sabem o dia da nossa morte, né? Mas, à medida que um salvo em Cristo morre, os anjos o conduzem, né, ao Sheol, ou o lugar de descanso, aguardando o dia do arrebatamento, o dia onde todos estarão diante de Deus. Então, vamos lá. Falamos sobre Gabriel, falamos sobre Miguel, falamos sobre as categorias de anjo. Hebreus 1, 13 e 14 também tem uma citação bonita sobre os seres ministradores. Apocalipse... Não, Hebreus 1, 13 a gente já leu, não foi? Vamos ler Apocalipse 5, 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Glória a Deus. Então, são espíritos ministradores angelicais. Como seres espirituais, os anjos, eles louvam. Hebreus 1 e 6. Hebreus 1 e 6. Em Salmos também tem outras citações sobre os anjos louvando, e aquela citação que nós fizemos também de Jó 38, do 4 ao 7, que na criação, durante a criação, os anjos já louvavam, né? Aí, novamente, Hebreus 1 e 6, novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, os anjos, além de mensageiros, de guerreiros, né, de ministradores, de conversarem sobre a nossa salvação, os anjos também adoram constantemente, isso aí nós já sabemos. Cumprem a vontade de Deus, veem a sua face, estão em submissão a Cristo, como Hebreus fala, estão em submissão a Cristo e são superiores, momentaneamente eles são superiores a nós homens. É claro, porque os anjos têm poder que nós não temos, obviamente. Essa citação de que são superiores aos seres humanos está em Hebreus 2, 6 e 7. É muita informação, né? Como eu falei, só no Novo Testamento são mais de 160 citações sobre anjos. Hebreus 2, 6 e 7. Hebreus 2, 6 e 7.
Pronto, o escritor aos Hebreus, ele falando claramente que nesse período aí que Jesus estava em carne, ele estava sendo considerado até inferior aos anjos, como homem, não como Deus. 100% homem, 100% Deus. Então, a natureza humana de Cristo, ela é inferior, como nossa natureza humana, ela é inferior aos anjos, né? E depois o escritor aos Hebreus vai continuando, que após Jesus Cristo morrer, ressuscitar, ele recebeu, né, o maior de todos os nomes, que é de filho, e está superior, tem todo o domínio. Aí o livro de Hebreus, como os irmãos já conhecem, um livro maravilhoso, são 13 capítulos, né, 303 versículos, um livro maravilhoso sobre a defesa de Cristo como sacerdote, como cordeiro, como rei, como senhor. Esse capítulo 1 é definitivo sobre a nossa crença também. Quem puder, leia e estude bem esse capítulo 1 de Hebreus, e o 2 também. Bom, os anjos têm sexo? É que os irmãos acham. Quem acha que tem sexo? Quem não acha? Quem acha que não tem sexo? Quem não acha nada? Olha, toda vez que os anjos aparecem, né, quando apareceu lá em Abraão, Abraão disse que viu 3 moços, né? Miguel, um nome masculino. Gabriel, um nome masculino. O anjo que apareceu ao Gideão, o anjo, sempre o anjo. Então, a Bíblia não revela sobre a sexualidade, porque não mais a gente, por inferência, ou seja, a ausência de uma informação, você pode anular a outra informação. Ou seja, vamos lá para Mateus 22 e 30. Mateus 22 e 30. Ou seja, o anjo sempre aparece com a imagem de homem. Mas só que anjo não se casa, não se reproduz como nós. Então, sexualmente, anjo não tem uma definição. É como alguém diz assim, ele é assexuado. Só que assexuado é mais um antropomorfismo. Seria uma ideia humana, né, de ter os órgãos genitais ou não. Então eu não queria fazer esse antropomorfismo, antro-homem, morfismo, trazer uma forma humana para que eu possa entender. Aí eu posso usar essa palavra, o anjo é assexuado. Mas só que nós estamos falando de seres celestiais, seres espirituais, espírito. Então eu não posso atrelar sexo a anjo, tá ok? Então o que é que diz aí? Hebreus 22 e 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então Jesus deixa bem claro que anjo não tem nada a ver com casamento. Casamento, sexo. Não tem nada a ver, né? Então, está bem claro para mim, né, teologicamente, que anjo, apesar da aparência varonil, apesar da aparência masculina, não existe reprodução de anjos, sexo entre anjos. Não existe o anjo masculino e o anjo feminino. Não existe. Biblicamente, está bem claro nessa passagem aí. São imortais, né? Lucas 20, 34 a 36. Lucas 20, 34 a 36. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, o irmão que casou uma vez, ficou viúvo, casou de novo, ficou viúvo, casou de novo. Tem uns matadores de esposa, né? Chega lá e no céu vai encontrar as 3 esposas. Eita, essa aqui é... Não, lá no céu não tem esse relacionamento marital. Acabou, fica aqui no plano terreno. Lá é todo mundo filho de Deus, tá bom? Como anjo. Nunca morrerão, né? Uma vez ressuscitado para a glória, nunca morreremos. Anjo não deve ser adorado. Então, aquela conversa que a gente começou falando aqui,
de que vamos rezar o santo anjo, não existe isso. É fora, né? É heresia pura. Pois é, Igreja Católica, quando manda rezar o santo anjo, está errada, biblicamente. Vamos ler Colossenses 2,18, outro lê Apocalipse 19, 9 e 10. Colossenses 2:18, e outro lê Apocalipse 19, 9 e 10. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal contemplação. Foi o texto que a gente começou, hoje o nosso culto de ensinamento foi falando sobre os irmãos que vê muito anjo. É imaginação, né? Está bem claro aqui. Esse negócio de cultuar anjo, ajoelhar para anjo, adorar, falar sobre anjo, dentro desse aspecto da adoração está fora, né? Apocalipse 19, 9 e 10. A Bíblia é sempre clara, né? A Bíblia explica todas as doutrinas. A melhor teologia, concordo, que existem maravilhosas enciclopédias bíblicas, de estudo bíblico, dicionários bíblicos, tudo, concordâncias, tudo isso é maravilhoso e eu pesquiso. Isso tudo é maravilhoso. Mas a melhor teologia é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Essa é a melhor teologia. Então, Apocalipse 19, 9 e 10. Disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Precisa explicar mais alguma coisa? Como a Bíblia é clara, né? Então, João, diante daquela visão, de tudo que ele viu maravilhoso, né, de todas as visões, né, apocalípticas que ele teve, o anjo diz assim, escreve. Aí João caiu, já tinha caído a primeira vez, nessa vez aí, quando ele caiu ao anjo para adorar. Primeiro ele caiu de temor, agora ele caiu para adorar. Aí o anjo disse assim, não, só a Deus, só adora a Deus, eu sou teu conservo, eu vim aqui para te servir. Glória a Deus. É muita informação. Estou separando porque a hora já está. Pastor Miguel só deu 1 hora. E para 1 hora já tá faltando 4 minutos. Sabe? Podem aparecer em forma humana? Pode ou não pode? Pode. Algumas vezes, descrita nas visões do Apocalipse, você vai ver anjo no formato de leão, formato de animais, né? Mas quando eles apareceram, principalmente no Velho Testamento, eles apareciam com forma humana. Com forma humana. Entendo, isso é uma interpretação, eu entendo que era para espantar menos, não é? Para não causar tanto espanto, porque já deve ser uma coisa muito espantosa, muda para sempre, né? Você tem um contato com o sobrenatural, um batismo com o Espírito Santo, você vê uma cura na sua frente, né? Você vê um cego ver na sua frente, você vê uma pessoa vomitar um câncer na sua frente, já é um sobrenatural maravilhoso. Imagina você ver um anjo, né, se materializando na sua frente. Se ele não vier com uma forma que se a sua mente consiga aceitar, eu acho que a pessoa dava uma carreira que não parava nunca. Meu irmão Manuel, do susto. Ninguém ficaria, não. Ninguém ficaria. Então, eu acho que pastor Miguel ia dar uns pulos, né, pastor Miguel? Do susto. Então, para a gente concluir, irmão, existe também um assunto poderosíssimo dentro da angelologia, que é a teofania. Eu não vou aprofundar, não vai dar tempo, deu para a gente entender, no geral, o que são os anjos, que não se devem adorar, que não morrem,
quando foram criados, as missões, o que significa. A gente fez um resumão básico, mas bem eficaz, e principalmente da defesa da nossa fé. Fica o melhor texto que fica é o texto que a gente leu de Gálatas 1 e 8, né, que se um anjo vier pregar um outro evangelho, seja anátema, isso aí você já derruba qualquer uma dessas seitas baseadas em revelações de anjos pós a ressurreição de Cristo, né? Então, o anjo, quando apareceu, eu lembro do anjo que apareceu a Paulo, lembro do anjo que apareceu a Pedro na prisão, né? Mas não trouxe mais nenhuma novidade evangelística, porque o evangelho é responsabilidade nossa, é humano, né? Quando o centurião lá, o Cornélio, tem a visão, aí ele assim, mas me fala mais alguma coisa. Eu disse, não, quem vai te falar é Pedro. Nós, a missão é saber que nobre missão nós temos, né? Que é pregar o evangelho. Nem anjo prega evangelho. Nem anjo prega evangelho. Quem prega evangelho somos nós. Então, eu queria só concluir dizendo sobre essa questão da teofania. O que é a teofania? Teo, de Deus, né? A fania é uma manifestação. É uma manifestação. Conheci até um irmão na igreja que vivia gritando, teofania. Mas não era mistério, não era língua espiritual. É um nome que já existe, né, da teologia, que quer dizer uma manifestação visível de Deus. Então, algumas vezes, quando você vai encontrar no Velho Testamento essa informação, o anjo do Senhor, essa teofania, é bem aceita pela maioria dos teólogos como uma aparição do próprio Cristo. Como o anjo do Senhor, ou seja, o Senhor em forma de anjo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em forma de anjo. Então, tem várias aparições. Tem aquele aparece a Abraão com mais outros 2 anjos, e Abraão começa a dialogar com ele. Olha, mas se tiver 50 justos, lá em Sodoma e Gomorra, você pouparia? Ele pouparia. Se tivesse 40, se tivesse 30, se tivesse 20, aí Abraão começa a pedir misericórdia, que o Abraão queria chegar no final, que era Ló, né? E ele começa dialogando, e ali diz que era o anjo do Senhor. Então, ali era o próprio Jesus Cristo, se materializando numa forma que Abraão conseguisse enxergar, né? Que em carne mesmo, que ele se fez carne e habitou entre nós, foi a partir de Maria, né? Então, a teofania, toda vez que você ouvir o anjo falando em primeira pessoa, eu faço a Moisés, eu sou o que sou. Quando ele fala assim para Moisés, ali é a teofania de Deus também, aparecendo, né? Uma forma de Deus, né, ali no meio da sarça. Então, é outro tipo de teofania. Para encerrar, fica essa informação de que toda vez que você lê o anjo do Senhor, tem mais de 20 citações na Bíblia falando sobre o anjo do Senhor, é bem aceito pelos teólogos que é o próprio Jesus Cristo aparecendo em forma de anjo, manifestando visivelmente no meio desse povo, né? Deus abençoe, meu pastor.